Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos explorar os alicerces do direito agroambiental brasileiro, analisando as fontes jurídicas que regulam a relação entre a sociedade e a dinâmica de uso da terra. No direito agroambiental brasileiro, as principais fontes para a solução de conflitos agrários são a lei e o costume. Além delas, há as fontes secundárias, como a doutrina e a jurisprudência, que servem de apoio na interpretação do direito. O Brasil adota o sistema romano-germânico conhecido como Civil Law, no qual a lei escrita é a principal fonte do direito. Já nos países que seguem o sistema Common Law, o precedente judicial ocupa esse papel central. Ainda assim, mesmo nesses países, normas escritas também são aplicadas, como ocorre com países da União Europeia, que utilizam tanto normas formais, escritas, quanto tratados internacionais. Acerca das fontes do direito agroambiental brasileiro, destacam entre as fontes legais a Constituição Federal, visto que em nossa Constituição foi reservado, no título 8º, capítulo 3º, um espaço específico para tratar sobre a política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Além disso, vale destacar o artigo 24, inciso 6º, que trata como competência concorrente a possibilidade de se legislar entre os entes federativos acerca de florestas, conservação da natureza, proteção do solo e controle da poluição, entre outros assuntos. Isso tudo tendo como finalidade delinear as bases para o desenvolvimento da proteção e a legislação ordinária agrária. Abaixo da Constituição Federal, temos o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/64. Ela é de suma importância e tem como finalidade dar ênfase à função social da propriedade no âmbito rural ao tratar da justiça social no campo. Isso elencando assuntos importantes como reforma agrária, imposto territorial rural, objetiva de forma evidente o bem-estar econômico e social do trabalhador rural. Temos a legislação complementar, que busca especificar e tornar possível a aplicação do que já fora delineado pelo Estatuto da Terra e pela Constituição. Exemplos dessa legislação são o Decreto 55.891 de 65, o Decreto 56.792 de 65, pois detalham princípios e regulamentam alguns institutos do Estatuto da Terra, assim como o Decreto 56.566 de 66, que regulamenta os contratos agrários. A Lei Complementar número 76 de 93 dispõe sobre o procedimento do contraditório nos processos de desapropriação de imóvel rural que estiver por fim a reforma agrária, entre uma miríade de outras regulamentações. Destacamos a legislação margeante. É uma legislação que pode ser anterior ou posterior ao Estatuto da Terra, não faz parte de um conjunto legislativo específico que discuta o tema, mas sim que pertence a outros campos, outros ramos jurídicos. Porém, contudo, que cria um reflexo na problemática rural. Exemplo disso, o artigo 79 seguinte do Código Civil, que classificam os bens, o capítulo de direito das coisas, que trata sobre a posse, propriedade, sua divisão e perda, a Lei nº 6.383 de 76, que regula o processo de discriminação de terras devolutas da União, o Decreto 24.643 de 39, que é denominado de Código de Águas, assim como a Lei nº 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Como fonte do direito agrário brasileiro, ao longo da experiência jurídica brasileira, o costume já foi fonte imediata do direito, quando não existiam leis escritas que dessem amparo jurídico a determinada situação de fato. A exemplo disso, tem-se a posse de terras imperiais no período de 1822 a 1850. Durante esse período, a questão fundiária foi esquecida pelo legislativo no Brasil, onde se predominou a posse de terras por meio de ocupação como principal forma de acesso. Como consequência disso, muitas posses de fato se multiplicaram pelo território nacional, o que acabou por gerar uma grande quantidade de propriedades ilegais dentro do Brasil.
Nesse sentido, o costume complementa, interpreta ou supre a lei. Muitos princípios consuetudinários foram incorporados no processo de codificação do direito. Assim, pode-se mencionar a regra do artigo 40 do Decreto de 59.566 de 1966, a qual diz que o arrendatário é obrigado a entregar o imóvel rural objeto do contrato na data estabelecida ou segundo os usos e costumes da região. Assim como esta, outras leis também tomam o costume como modelo de comportamento para pautar uma conduta no meio rural. A jurisprudência, por sua vez, no direito brasileiro, é uma fonte de solução de conflitos agrários. E no Brasil, ela é precária, já que não existe uma justiça especializada na área. Nesse sentido, quem firma o entendimento sobre determinado caso concreto é o STJ ou o STF, que não são tribunais especializados. Ainda assim, esses tribunais tendem a decidir as questões agrárias com base nos direitos fundamentais e os direitos agroambientais. A exemplo disso, tem-se um julgado do STJ que afirma que é nula a cláusula de renúncia à indenização pelas benfeitorias necessárias úteis. Em sua decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão defendeu a função social da propriedade. A doutrina, por sua vez, é fonte formal do direito agrário, porque ela apresenta eficácia restrita. A doutrina se caracteriza como fonte material do direito, porque ela oferece material informativo para o legislador. Para a confecção de leis, por exemplo, o legislador usa como base os conceitos e os fundamentos doutrinários. Já no escopo do judiciário, o magistrado busca se informar e formar sua concepção na doutrina para decidir as questões agrárias. É importante notar que os princípios do direito agroambiental não são universais. Eles refletem as realidades jurídicas e socioeconômicas de cada região. Enquanto a Europa, por exemplo, foca na gestão de estruturas estáveis de produção, na América Latina o foco é a reforma agrária e a justiça social. Mas temos pilares comuns, como a função social da propriedade, a valorização da empresa agrária e a preservação ambiental. Nesta apresentação, focaremos no princípio da função social da propriedade, iniciando por sua construção histórica. A ideia começa lá atrás, com Aristóteles e também com Santo Tomás de Aquino, que defendiam que a propriedade deve ser direcionada ao seu propósito natural e social, em vez de ser um direito puramente individual e sem obrigações. Mais tarde, em 1850, Augusto Comte foca na intervenção estatal e traz a noção de função social como uma resposta aos excessos do capitalismo individualista. Depois, em 1891, o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, defende o direito dos trabalhadores à propriedade, como resultado do seu trabalho. E já no campo jurídico moderno, Leon Duguay, em 1911, foi quem sistematizou esse princípio, consolidando a ideia de que a propriedade deve atender a uma função social. Quanto aos fundamentos e dimensões da função social, é fundamental entender que no campo a terra não é apenas um patrimônio estático, ela é um bem econômico de produção. Isso significa que o direito de propriedade está condicionado à dignidade do trabalhador rural e ao uso da terra para a produção de alimentos e também para a subsistência. Não há propriedade plena se não for socialmente útil. Mas como medimos se essa função está sendo cumprida? O princípio exige o atendimento conjunto e simultâneo de 3 eixos inseparáveis. O econômico, que exige produtividade e aproveitamento racional do solo. O social, focado no bem-estar dos colaboradores, trabalhadores e no respeito rigoroso às normas trabalhistas e previdenciárias. E o ambiental, que impõe a conservação dos recursos naturais para garantir o equilíbrio ecológico às futuras gerações. Se um desses pilares cai, a função social deixa de ser cumprida.
No campo jurídico, o dever da função social baseia-se no artigo 186 da Constituição e no Estatuto da Terra. Para tornar esse conceito prático, a Lei 8.629 estabelece 2 critérios objetivos de produtividade. Vamos conhecê-los. O primeiro é o grau de utilização da terra, que exige o uso de ao menos 80% da área aproveitável. O segundo é o grau de eficiência na exploração, que deve ser igual ou superior a 100%. É importante destacar que esses índices não são estáticos. Eles podem variar conforme a realidade produtiva de cada região e o tipo de atividade explorada, respeitando a vocação natural da terra. Além disso, essa análise deve ser sempre sistêmica. Precisamos ler o princípio da função social em conjunto com o artigo 170 da Constituição, que trata da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano. E também com o artigo 3º, que define os objetivos fundamentais da nossa República, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Assim, equilibramos o direito de produzir com o dever de promover a justiça social. Para finalizar, precisamos falar de responsabilidade. O proprietário tem responsabilidade objetiva. Ele deve agir continuamente para manter os requisitos apresentados. No caso de danos ambientais, essa responsabilidade pode ser solidária e atingir todos aqueles envolvidos na degradação. E qual a sanção para quem descumpre esses deveres? A consequência mais grave é a desapropriação-sanção, para fins de reforma agrária. Por fim, lembre-se, o Estado também tem sua parte. Além de fiscalizar, cabe ao poder público oferecer a infraestrutura necessária para que o produtor consiga desempenhar esse encargo constitucional com dignidade. Para encerrar, destacamos um pensamento central de Augusto Zenun, que sintetiza a essência do que apresentamos. Conforme o autor, a terra, no âmbito do direito agrário, deve ser compreendida de forma dinâmica, como espaço de trabalho, instrumento de produção e base para a concretização de uma vida digna para aqueles que dela dependem. Essa perspectiva humanizada evidencia a importância de compreender as fontes apresentadas, que vão além de meros instrumentos jurídicos, atuando como mecanismos que garantem a harmonia entre produtividade, justiça social e proteção ambiental. Por fim, destacamos que o embasamento desta apresentação foi extraído da obra do professor Antônio José de Matos Neto, que deixamos referenciada como sugestão de leitura. Muito obrigada pela atenção de todos. Um grande abraço.